produz um carboidrato denominado de ribulose bifosfato, ou simplesmente RUBIP. Essa molécula vai ajudar a incorporar o gás carbônico. Porém, eu vou precisar da energia. Que energia? Aquela produzida na fase de claro. Por que ciclo das pentoses? Porque a ribulose é uma pentose. Então vamos observar o ciclo. Eu tenho a ribulose, incorporo o gás carbônico, o ATP libera energia e eu tenho a formação de uma molécula formada por 3 carbonos chamado de glicerato de fosfato. O glicerato de fosfato vai ter 2 caminhos. Repor a ribulose que foi utilizada, por isso se chama ciclo, e formar a glicose. Cada 2 moléculas de glicerato, cada uma com 3 carbonos, vão se fundir, produzindo uma molécula com 6 carbonos. Molécula essa denominada de glicose. Então o processo basicamente ele forma glicose. A partir desta formação, o vegetal vai criar outras moléculas, aminoácidos, ácidos graxos. Mas é importante que a gente entenda que o processo fotossintético forma inicialmente carboidrato chamado glicose. É importante nós pensarmos no fator luminosidade e pigmentos fotossintetizantes. O que vem a ser isso? Vamos pensar na luz como um todo, a luz branca. Na realidade, ela é a fusão de várias frequências luminosas. Cada pigmento na natureza tem a capacidade de refletir um padrão de onda. Só que se ele reflete o padrão de onda, essa energia contida na luminosidade não pode ser incorporada e automaticamente não pode ser transferida. Então, alguns pigmentos não funcionam para a atividade fotossintética, enquanto outros são extremamente importantes. Nós temos um gráfico aqui que apresenta um pico de intensidade. Isso significa dizer que a captação da energia luminosa neste ponto é intensa. Então, seria um pigmento onde a absorção de energia pela clorofila estaria perfeita. Só que quando a gente fala em clorofila, a gente pensa num pigmento verde, mas na realidade existem outros pigmentos, tá, de outras cores, vermelho, azul, que aumentam ou diminuem a capacidade de absorção energética e, consequentemente, aumentam ou diminuem a reflexão desse pigmento. Então é importante que nós salientemos que vários pigmentos na natureza são capazes de absorver energia e transferir essa energia para a matéria orgânica, mas nem todos terá a plena eficiência, digamos assim, da clorofila como pigmento fotossintético. Se nós observarmos aqui, reparem só, é um gráfico muito baixo, ou seja, a captação de energia nesse ponto aqui se dá de maneira muito pequena, o que não iria gerar energia suficiente para a síntese de matéria orgânica. Vamos falar agora dos fatores de influência fotossintética, aqueles fatores ambientais que vão aumentar ou diminuir a capacidade fotossintetizante de um vegetal. Existem 3 fatores: luminosidade, temperatura e concentração de CO2. Vamos observar a luminosidade. Se nós olharmos o gráfico da atividade fotossintética em relação à luz, nós vamos observar 2 pontos importantes, o que nós chamamos de PC e o que nós chamamos de PS. O que vem a ser o PC? É o ponto de compensação, ou seja, é o ponto onde, a partir daí, a luz tem efetivamente uma ação fotossintética. O que aconteceria abaixo do PC? Abaixo do PC, a incidência luminosa é tão pequena, ou basicamente quase não existe, que a atividade fotossintética tende a zero. Devemos lembrar que tender a zero não é zerar, é trabalhar em limites mínimos, não perceptíveis, mas que a estrutura se mantém viva. Quando nós chegamos no PC, a atividade fotossintética, então, passa a ser exercida. E à medida que nós subimos, a partir do aumento da luminosidade, eu tenho um aumento da atividade fotossintética, até um determinado ponto. A partir daí, reparem, por mais que eu ceda a luz ao vegetal, a minha atividade se torna estável. Isso porque o vegetal atingiu a sua
plenitude orgânica. Por mais que ele se esforce, por mais que ele receba estímulo, as suas enzimas são incapazes de promover uma maior velocidade. Devemos ressaltar que abaixo do ponto de compensação, a respiração do vegetal predomina sobre a atividade fotossintética. No ponto de compensação, a atividade fotossintética se torna igual à atividade respiratória. Acima do PC, a atividade fotossintética é predominante. Lembra da enquete? É justamente por causa disso que as pessoas consideram que à noite o vegetal vai roubar o nosso oxigênio. Porque se nós observarmos abaixo do ponto de compensação, há um predomínio da capacidade respiratória em detrimento da capacidade fotossintética. Significa dizer, o vegetal absorve mais oxigênio do que libera pela fotossíntese. No ponto, há uma igualdade de funções. Acima, a fotossíntese predomina. Mas mesmo abaixo do PC, a captura de oxigênio não compete com a captura de oxigênio de um animal. O segundo fator de influência fotossintética é a concentração de gás carbônico. Nós admitimos que no ar atmosférico normal, a concentração de 0,03% de CO2 já é capaz de dar início à síntese de matéria orgânica. E à medida que eu aumento a concentração, eu aumento a minha atividade fotossintética. Num determinado instante, numa determinada concentração, a atividade vai estabilizar e, de repente, ela vai entrar em declínio. Por quê? Porque quando eu tenho um meio e eu saturo esse meio com um determinado gás, os outros gases presentes começam a perder espaço. Se eu saturo o meio com CO2, aonde as moléculas de oxigênio vão entrar? Não existe espaço. Se não existe espaço para elas, o vegetal não vai conseguir respirar. E se ele não respira, ele sofre asfixia, que nem um animal. Ou seja, a saturação de gás carbônico ela é perfeita para aumentar a atividade fotossintética até um determinado ponto. A partir daí, o vegetal vai sofrer um processo de asfixia por falta de oxigênio, saturação do meio com gás carbônico. E o terceiro fator de influência é a temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, a minha atividade fotossintética vai aumentando até um determinado ponto, onde nós chamamos de temperatura ótima. É o máximo da temperatura para o máximo da atividade fotossintética. A partir daí, ocorre um mecanismo de desnaturação proteica. Ou seja, a temperatura se torna tão alta que as proteínas vão começar a ser desmontadas. E à medida que eu desmonto as proteínas, principalmente as enzimas, o meu processo vai tender a zero até que ele vai parar definitivamente com a morte do vegetal. Então, observemos, existem 3 fatores de influência: luz, temperatura e concentração de CO2. Bem, a fotossíntese não é o único processo de síntese de matéria orgânica com a utilização de energia. Nós temos também a quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? A quimiossíntese é a utilização de energia através de reações químicas inorgânicas e essa energia, então, é utilizada para a síntese de matéria orgânica. É um processo onde a energia agora não provém mais da luz solar, e sim de reações inorgânicas, reações químicas. Quem faz isso? Grupamento bacteriano. Existem várias bactérias que são capazes de promover reações químicas e dessas reações retirar energia com capacidade suficiente de promover a síntese de matéria orgânica pela incorporação de quem? Do gás carbônico e da água. Vamos pensar o seguinte: se tudo dependesse efetivamente da atividade fotossintética, no início da formação da Terra, a coisa ficaria muito complicada. Então, se nós analisarmos friamente, a quimiossíntese, por ser um processo mais elementar, dentro do conceito evolutivo, ele apareceu primeiro do que a fotossíntese. Só que a fotossíntese se torna a melhor opção para a formação da vida da Terra. Bem, vamos falar das bactérias quimiosintetizantes. Nós temos aquele grupo chamado de ferrobactérias, capazes de utilizar reações químicas do ferro com o oxigênio para a liberação de energia. Observemos, nós temos o óxido férrico reagindo com oxigênio para produzir óxido ferroso. Durante esse processo de reação química, eu tenho a liberação de energia
Essa energia, então, olha só, gás carbônico mais água produzindo glicose mais oxigênio. Então, observemos que a liberação de oxigênio não é uma exclusividade fotossintética. Na quimiossíntese, eu também libero oxigênio. A novidade está no aproveitamento da energia pela reação química inorgânica. Mas o grupamento bacteriano mais famoso é aquele que participa do chamado ciclo do nitrogênio, o ciclo de incorporação do nitrogênio à matéria orgânica. Existem várias bactérias que são capazes de decompor produtos nitrogenados para a liberação de energia. O primeiro grupamento bacteriano, bactérias de solo, são as chamadas nitrosomonas. As nitrosomonas vão decompor a amônia em nitritos e durante esse processo eu tenho a liberação de energia. Observemos, eu tenho a amônia reagindo com o oxigênio e provocando nitrito mais água. Durante esse processo de transferência aqui, olha a liberação de energia, incorporando gás carbônico e água, eu tenho novamente a formação de glicose mais oxigênio. Acontece que esse processo vai ter prosseguimento. O nitrito será decomposto em nitrato por um grupamento das Nitrobacter, outras bactérias de solo capazes de dar continuidade ao processo. Vamos olhar a eles. O nitrito, incorporando com água, vai gerar nitrato. Olha a liberação de energia, gás carbônico mais água, glicose mais O2. Vamos atentar para um grande detalhe. A liberação de oxigênio ocorre a todo momento. Não importa que o processo seja fotossintético ou quimiosintético. Eu sempre estou tendo produção de matéria orgânica mais a liberação de energia. Bem, se nós observarmos o processo como um todo, vamos ver que tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese, elas foram capazes de, através da liberação de energia, por incidência solar ou por incidência de reação química, sintetizar a matéria orgânica. Mas é importante que a gente tenha em mente que essa síntese de matéria orgânica, na realidade, é a incorporação da energia, a guarda da energia na matéria orgânica. E essa energia vai ser posteriormente liberada através dos processos respiratórios. A respiração celular, o que faz é liberar essa energia que foi guardada pela fotossíntese ou pela quimiossíntese na matéria orgânica. Como dica de estudos, eu diria para vocês, revejam a fase de Claro. Revejam a incorporação de energia nas moléculas de ATP e de NADP. Observem o ciclo das pentoses. Observa como é que o vegetal faz a transferência da energia da fase clara para a fase escura. Dê atenção ao cloroplasto, ele é muito importante para que todo esse processo funcione. Não esqueça da incorporação da energia e consequente liberação de oxigênio e água. Reveja também as atividades quimiosintéticas. As bactérias do ciclo do nitrogênio, elas são extremamente importantes para você poder entender como funciona a nossa natureza. Enfim, olhe o processo como um todo, não em partes, porque na realidade a energia não é transferida parte a parte, ela é transferida como um todo. Preste atenção nos esquemas, faça seus exercícios. Um grande abraço.